ao terminar essa live, que a gente tivesse um pouco mais de consciência da necessidade da participação política da mulher em maior escala. Eu queria ponderar aqui, se as pessoas responderem cada pergunta entre 3, 4, eu estou tolerância até 5 minutos, porque eu também não quero impedir que vocês falem. Ou seja, é uma live em que as mulheres são maioria, estão sozinhas, não tem nenhum homem dando resposta nessa live, e eu acho que será muito importante para as mulheres que estão pelo Brasil inteiro acompanhando essa live no PT, no site do Instituto Lula, no site do Lula, sabe, na TV do PT. E eu queria começar agradecendo a companheira Benedita da Silva, que eu conheço desde a fundação do PT, uma companheira de qualidade excepcional, companheira que foi vereadora, que foi senadora, que foi governadora, que foi vice-governadora, que depois foi deputado, muito ligada aos movimentos sociais do Rio de Janeiro, e hoje é deputada federal pelo PT. Bem-vinda à Live das Mulheres, Benedita da Silva. Também está conosco a companheira a Rejane Dias, é nossa companheira, deputada federal pelo estado do Piauí, uma companheira que tem ajudado de forma extraordinária o PT, e eu digo PT também ajudando o Wellington Dias, que é o marido dela, sabe, que governa o nosso querido estado do Piauí já pelo 4º mandato, e estão fazendo um trabalho extraordinário. O Wellington é uma das gratas e belas surpresas da política brasileira, sabe, governando. E a Rejane é possivelmente uma das herdeiras, sabe, das corajosas mulheres, sabe, do Brasil, que pelo Rio Grande do Norte, a companheira Celina Guimarães Viana, ela conquistou em 1928 o direito de ser a primeira mulher brasileira a votar no Brasil, e ela conquistou pela justiça. Então a Rejane, ela na verdade é a seguidora da bravura, da coragem das mulheres nordestinas, sabe, nessa live. A companheira Maria do Rosário. A Maria do Rosário, ela, além da grandeza política dela, da militância política dela, da combatividade dela em defesa dos direitos da mulher, em defesa dos direitos humanos, em defesa do povo gaúcho, em defesa do povo brasileiro, ela foi uma das vítimas da agressão, sabe, dos ignorantes contra as mulheres, que foi o presidente Bolsonaro, quando deputado, que a ofendeu. E, por último, a nossa querida presidenta Gleice. A Gleice é desnecessário fazer uma apresentação da Gleice, porque a Gleice ela é uma extraordinária boa surpresa na política brasileira. Eu penso que a Gleice, sabe, a cada mandato dela, ela termina incentivando outras mulheres a entrar na política, porque as mulheres no Brasil foram educadas durante séculos de que política é coisa de homem, de que sindicalismo é coisa de homem, de que manifestação é coisa de homem, sabe? Eu sou de uma geração em que meu pai ainda pensava que estudar era coisa de homem. Meu pai não queria que as minhas irmãs entrassem na escola. E o argumento mais babaca do mundo era aquele: não vou deixar minha filha aprender a escrever carta para namorado. Eu sou dessa geração ainda. Então, a primeira pergunta, que poderia começar pela nossa ex-governadora, ex-senadora, sabe, defensora, sabe, e participante intransigente do movimento negro no Brasil, eu queria começar com a companheira Benedita. Benedita, parece que a Constituição brasileira ela garante direitos iguais entre homens e mulheres. Sabe? Ela chega a dizer até que trabalho igual, salário igual. Ou seja, o que a gente percebe é que tem um mundo invisível que não permite que as mulheres sejam tratadas de igualdade, nem no salário e nem nas oportunidades. Né? É mais difícil você ver uma mulher galgar um posto de chefia, sabe, num grande cargo, numa grande empresa, e muitas vezes as mulheres chegam a ganhar metade do que ganha um homem exercendo a mesma função,
e, às vezes, quando ganha bem, ganha 3/4 do que ganha um homem. E, além do que, a invisibilidade, sabe, das mulheres negras, das mulheres que trabalham fazendo faxina, das mulheres que trabalham em atividade menos importante dentro de uma empresa financeiramente e também do ponto de vista profissional, mas importante do ponto de vista da necessidade do emprego. Ou seja, tem pessoas que entram na sala, tem uma mulher fazendo faxina, ele não vê a mulher, ele não enxerga, porque aquilo não é uma mulher, aquilo é um objeto que está fazendo um trabalho para ele. Ou seja, essa mentalidade que vem de 350 anos de escravidão nesse país, sabe? Como é que a gente muda, companheira Benedita, companheira Maria do Rosário, companheira Regiane, companheira Gleice, começando pela Benedita, como é que a gente vai construir uma narrativa que faça as mulheres compreenderem de que democracia não significa a mulher dizer que quer fazer política, significa criar as condições para que a mulher, em igualdade de condições, ela possa disputar os postos da administração pública e ela possa disputar os cargos eletivos nesse país, de vereadora a presidenta da República. Graças a Deus, nós elegemos uma presidenta da República. Como é, Benedita, que a gente constrói essa narrativa de convencimento para que as mulheres que vão te ouvir e vão ouvir mais das nossas 3 companheiras, ao terminar de ouvir, estejam convencidas de que elas têm que entrar na política, não apenas como eleitoras, não apenas para bater palma, mas para brigar pelos cargos que até outro dia era de forma privilegiada dos homens. Benedita, a palavra está com Vossa Excelência. Presidente Lula, é um prazer poder estar nessa live, é um prazer poder estar com as minhas companheiras do dia a dia. O presidente Lula foi constituinte junto comigo, ou eu junto com ele, e nós sabemos que tivemos grandes avanços nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que nós recebemos o Brasil naquele momento, e eram muitas as mulheres que lá estavam em busca dos seus direitos. Pois bem, parecia que nós iríamos ter, naquele momento, só as pessoas mais ricas, com mais poderes, mas o que nós vimos foi o Brasil inteiro lá. Como hoje é dia 13 de maio, chamado da libertação, da abolição dos escravos, eu não poderia deixar de lembrar de que as mulheres negras ou os homens negros, a população majoritária do Brasil que é negra, são presidente Lula. Já vieram da Casa Grande ali forçadas, trabalhando, violentadas, mas essas mulheres conseguiram construir, ajudar também a construir uma nação pós a chamada abolição, que não aconteceu totalmente. Então, hoje, ter mulheres, negras ou não, disputando um espaço político, é a única forma que nós encontramos para ter os nossos direitos enquanto cidadãs. Esse exemplo eu posso dar de luta do movimento negro com as mulheres, de luta da favela, de ver as mulheres simples e ver hoje as trabalhadoras domésticas que no seu governo tiveram condição, e no governo da Dilma, de ter os seus direitos garantidos. Essas mulheres foram mulheres caladas pós-abolição, mas que sustentaram economicamente a sua família, porque os homens já não tinham o que fazer naquele momento. E as mulheres, até por tradição cultural do seu trabalho, elas, através da sua comida, dos seus quitutes, das rendas, daquilo que ela podia fazer, elas se tornaram grandes revolucionárias, puderam libertar muitos outros escravos e pôde dar à nação brasileira a sua grande contribuição, que é a sua mão de obra feminina, que não foi reconhecida. Então, eu não conheço outra forma de nós, mulheres, estarmos ocupando qualquer espaço que nós
temos direito a qualquer uma outra pessoa, é realmente fazendo esse investimento, que primeiro ele é um investimento pessoal. É no momento em que a gente tem a consciência assim, eu vou à luta, eu posso, se todos podem, eu posso também. E aí você tem a mulher trabalhadora, doméstica, você tem a lavadeira, a cozinheira, você tem a professora, você tem a doutora, todas elas representadas em todos os espaços políticos. Eu não vejo outra saída, porque foi assim para as mulheres se organizarem nas favelas, foi assim para as mulheres se organizarem em partido político, e eu só tive um, e estou nele até hoje, que é o PT. Foi através também das organizações de mulheres simples da comunidade que fomos tomando essa consciência. E hoje nós podemos dizer que, neste momento, nós temos alguns instrumentos que nos ajudam naquela falta de recurso que a gente sempre tem, naquela coisa que sempre dizem para a gente que mulher não vai dar, que é melhor que as mulheres ficassem em casa, mas agora nós temos motivo, muito motivo, para tomar nas nossas mãos as nossas bandeiras e sair defendendo os nossos direitos. Obrigado, Benedita. Maria do Rosário, além de tudo isso que a Benedita falou, e além de falar como é que a gente vai construir a narrativa para as mulheres participar da vida política do país, como é que se explica que a gente tenha um presidente que o histórico político dele é de ofensiva contra as mulheres? Ele não gosta de mulheres, não gosta de negro, não gosta de quilombola, não gosta de índio, não gosta de democracia, não gosta de pobre, não gosta de trabalhador, não gosta de pessoas que estão com coronavírus, ou seja... Então, além de tudo isso, da narrativa para convencer a mulher, como é que você, falando para mim, você pode convencer uma mulher fanática pelo Bolsonaro, sabe, a se convencer que ela tem que participar da vida política do país da forma mais democrática, respeitar os direitos dos outros e gostar da democracia? Presidente, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Também é uma oportunidade de abraçar minhas amigas. Eu só sei fazer política com muito afeto. E eu quero te dizer, presidente, que a gente tem nessas mulheres um exemplo de vida muito grande. Eu gosto muito de estar com elas, a gente está nessa distância, então a gente está junto aqui com o senhor, é para nós uma forma também feliz da gente estar se vendo. Olha, eu diria para uma mulher, para as mulheres que ainda estão enganadas pela figura de quem está lá na presidência da República, que o ataque a uma mulher, não eu, a qualquer mulher, é um ataque a todas. Eu até vou dizer para vocês uma coisa. A gente fala pouco desse tipo de violência, mas ao longo dos últimos tempos, a violência doméstica, gravíssima, terrível, ela também foi ocupando o espaço público. E de um lado ou de outro, nós como mulheres, era como se eles quisessem nos dizer, vocês estão no lugar errado, vocês não podem estar na política, vocês não podem estar aqui, esse parlamento não pertence a vocês. Sabe aquela coisa... Aquele empurrão, aquela forma de falar agressiva, aquelas palavras ofensivas, era a mesma coisa que dizer, você não está no seu lugar, volte para seu lugar, volte para sua casa. O que eles não entenderam sobre nós, que eu diria para as mulheres, é que todos os lugares são nossos. Que o lugar da casa, que a gente tem a família, que a gente está vivendo, é nosso. Mas o lugar público também é nosso. Porque é isso que a história nos ensinou. É isso que a Benedita falou agora há pouco, quando ela contou, quando ela rememora a história. Cada passo que a gente deu, nós não estamos dispostas a voltar a um lugar de opressão. Só que quando... É muito difícil também, porque quando a gente está defendendo uma a outra, quando o Gleisi é atacada, quando agora o Wellington é atacado, Rejane também, ou Benedita, quando esses ataques acontecem, presidente, nós, e eles estão no poder agora, com aquele escritório do ódio montado, eles vão fazendo a cabeça das pessoas, mas o que é preciso dizer para essas mulheres é que se uma figura tem a capacidade, tem a ousadia de desrespeitar em público uma mulher, aquela pessoa que
confia nele, pense no que ele pode fazer quando ninguém estiver olhando. Porque, na verdade, essas pessoas que usam o espaço público para fomentar o ódio, elas estão autorizando dentro de casa pessoas opressivas, agressores, matadores de mulheres, pessoas que cometem bárbaros crimes, estejam se sentindo autorizadas. Eu acho que eu só consegui atravessar esse período aí difícil da vida também, que eu achei a coisa mais difícil. O presidente tem isso bem presente também, quando ataca os filhos da gente. A gente pode ser homem ou mulher, a gente tem um sentimento com aquilo. E a Gleisi também, a menina dela foi atacada algum tempo atrás. Então, para mim, foi muito duro isso, mas eu vou dizer para as pessoas, a pergunta que o senhor me fez é bem difícil, mas eu acredito que eu diria para uma mulher que ainda está apoiando este Bolsonaro, de que ela está empenhando a sua confiança em alguém que não merece apoio, porque não respeita nenhuma mulher. Já mostrou. Quando uma pessoa age com desrespeito em relação a alguém, ela agirá com desrespeito contra qualquer pessoa que, porventura, venha a discordar das suas opiniões. E nós não somos mulheres só para concordar. Nós somos mulheres na vida pública para concordar, para discordar, para termos nossas opiniões críticas. Então, é isso que eu diria às mulheres, que sejam autônomas. E aí, eu concluo dizendo assim, quando no seu governo e no governo da presidenta Dilma, nós construímos lá que a chave da casa também era entregue à mulher, no Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a mulher tinha o cartão, tudo aquilo era autonomia. E aí eu pergunto assim, se a gente quer, e nós buscamos autonomia para a mulher, poder inclusive se livrar de relacionamentos abusivos, violentos, ser dona do próprio nariz, do seu dinheiro, da sua vida. Não se submeter nem aos seus filhos a uma condição assim, porque ela não quer, ela quer sair disso. Agora, como é que nós, na vida política, não vamos reagir quando um sujeito como esse nos ataca? Nós não podemos ficar calados, porque nós somos um exemplo também. E foi isso que eu procurei ser ao lado das minhas colegas, porque sozinha, presidente, eu não teria sobrevivido. Eu só sobrevivi, passei por eleição, por isso, por aquilo, assim como o senhor, todos nós só sobrevivemos pelo apoio generoso de pessoas que confiam na gente e que nos ajudam a enfrentar essa loucura toda e sair de cabeça erguida. É isso que as mulheres têm que ter, cabeça erguida. Muito bem, Maria do Rosário. Ô, Rejane, me diga uma coisa. Nos últimos anos, nas últimas eleições, as pessoas do Nordeste têm tido uma visão mais progressista, sabe, do Brasil, e querem um Brasil que tenha governos com um olhar mais forte para o social. Há uma certa contradição entre a região do Norte e Nordeste e da região do Sul e Sudeste. E eu lembrei a nossa companheira do Rio Grande do Norte, a Celina, que ganhou o direito de votar em 1928 pela Justiça, para mostrar a ascensão do Nordeste no mundo político brasileiro. A pergunta que eu faço para você é a mesma da mulher participar, mas com um ingrediente a mais. Você acha que no Nordeste há um crescimento de participação das mulheres na vida política do Nordeste, desde os movimentos sociais, ao sindicato, aos partidos políticos, e em busca de uma vaga no parlamento ou no executivo? Você acha que tem acontecido isso? Bem, boa noite a todos. Primeiro dizer que é um prazer muito grande, presidente, poder participar dessa live com você. Quero cumprimentar aqui meus colegas parlamentares, cumprimentar a nossa presidente Gleisi, cumprimentar aqui a minha querida Maria do Rosário, minha querida Benedita, e eu me sinto honrada de poder participar desse momento com mulheres tão valorosas, mulheres que eu admiro bastante. Bem, presidente, com relação à sua pergunta, eu posso, por exemplo, falar do meu estado do Piauí. Lá nós estamos, 10 deputados federais e a metade da bancada era composta por mulheres. Claro que a gente já percebe um crescimento, talvez, claro que não chegamos no ideal, porque metade do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. E nós temos hoje cerca de 70%
parece, me corrija aí, 70 deputados, 77, alguma coisa assim, né? Minhas colegas, na Câmara Federal. Então, assim, diante de um total de 513 parlamentares. Então, isso mostra que houve um certo crescimento, mas ainda insignificante daquilo que nós entendemos que é o ideal. Então, assim, presidente, eu acompanhando todo o histórico da mulher desde o início, né, até ela chegar nos espaços de poder, a gente sabe que isso foi fruto de uma luta muito grande, como foi dito aqui pela deputada, né? Os movimentos de mulheres, os movimentos sociais, e a garra da mulher mesmo de querer participar, de dizer que era capaz de enfrentar os desafios, muitas vezes o machismo. Aqui, por exemplo, aqui no estado do Piauí, eu militei no movimento da pessoa com deficiência, nos movimentos sociais. Muitos, creio que vocês sabem, nós temos uma clínica especial, e a partir desse trabalho que foi desenvolvido aqui no estado do Piauí, cuidando dessas pessoas, cuidando das famílias, a partir disso veio uma preocupação também dos pais, dizendo assim, Jane, e aí, quando terminar o governo do Hélio, como vai ser isso depois? Será que os próximos governos vão dar continuidade a esse trabalho? E eu atendi e entendi aquele apelo e coloquei na época meu nome à disposição. A partir disso, então, no mandato de deputada estadual, comecei a desenvolver vários projetos voltados exatamente à proteção das pessoas com deficiência e a questão também da mulher, porque, mas, se nós chegamos, presidente, o parlamento, com certeza é importante que a gente sirva como referência às mulheres e a gente se coloque também à disposição para lutar as causas das mulheres. No meu caso, eu comecei na área da pessoa com deficiência, mas atuei também fortemente na defesa dos direitos das mulheres aqui no estado do Piauí. A partir disso, da experiência também aqui da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, depois fui para a Câmara Federal e lá tive a oportunidade de conhecer mulheres de atuações diferenciadas em todo o Brasil. Mulheres que atuam em várias áreas e eu confesso que lá na Câmara Federal há uma unidade muito grande porque a bancada feminina ela é muito atuante, a bancada da Câmara. Então, assim, todas as pautas relacionadas às mulheres, a gente percebe uma unidade e um esforço muito grande para que não haja nenhum retrocesso. Há pouco tempo, para você ter ideia, chegou lá, em uma das comissões, até mesmo ventilar a possibilidade de diminuir a cota dos 30% para as mulheres. E aí, rapidamente, a gente ficou sabendo disso, né, que havia essa possibilidade de haver esse retrocesso, a gente se uniu e aí a gente conseguiu fazer um apelo muito grande ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, e foi retirado essa matéria. Então, mostra assim, a atenção que a gente tem com relação a essas pautas, a unidade, e a partir disso, dar as condições para que realmente as mulheres elas se sintam em condições, eu falo mesmo, condições econômicas, porque não basta você ter um trabalho, você ajudar as pessoas, você atuar nos movimentos sociais, se também você não tem condições mínimas de fazer uma campanha, né? Por isso que vem a questão do financiamento, que eu acho que ele é formidável, ele é necessário, ele é oportuno, esse financiamento. Eu sinto que agora as mulheres estão mais encorajadas a participarem da política a partir também desse financiamento para as campanhas. Eu acho que a partir disso é aperfeiçoar e estimular para que realmente elas se sintam, vamos dizer assim, em condições, até mesmo, talvez aí não pede igualdade, porque ainda existe uma diferença nessa atuação dos homens com relação às mulheres, até mesmo a própria sociedade assimilar de que as mulheres são capazes, que as mulheres elas têm sim as condições
de poder ser governadora, de poder ser presidente, de poder ser deputada, de poder ser senadoras, e que tenha sensibilidade com relação às causas das mulheres que muitas vezes os homens não têm, e de poder representá-las muito bem, seja qual for o espaço de poder. Obrigado, Rejane. Companheira, eu como homem, eu tenho noção, desde a vida política até a vida pessoal, da capacidade de influência que a mulher tem sobre o homem. Isso não se apresenta na política, porque a mulher que tem coragem de fazer determinadas coisas, a mulher que tem coragem de brigar mais do que o homem, a mulher tem coragem de enfrentar situações adversas que o homem às vezes não tem. Quando chega na hora da política, a mulher se acha, sabe, uma estranha no ninho. Não é para mim, eu não estou acostumada, eu não sei das quantas tal. Você enfrentou essa participação na política, mas você sabe que você foi vítima de muita canalice, de muitas ofensas, de muito jogo baixo, de muita provocação. Como é que você constrói uma narrativa de convencer as mulheres, mesmo elas sabendo do que aconteceu com as ofensas às mulheres do PT e, sobretudo, a você? Como é que você convence essas mulheres a pegar gosto pela política e entrar na política? Bom, boa tarde, presidente. É um prazer estar com o senhor, com a Rosário, com a Bené, com a Rejane. Lembrar que a nossa bancada é composta por 10 deputadas, é a maior bancada feminina no Congresso, é a bancada do PT. Então, quero lembrar aqui também da companheira Marília Reis, da Margarida Salomão, da Luiziane Lins, da professora Rosa Neide, da Natália, da Érica Cocai, que vão estar aí numa próxima live com o senhor debatendo os direitos das mulheres, né? E também lembrar aqui o dia da abolição, que na realidade é para a gente lembrar que a luta pela verdadeira abolição tem que continuar sempre, porque enquanto a gente tiver essa indecente desigualdade social, né, que foi construída para separar a Casa Grande que tudo tem da senzala que nada tem, nós não vamos ter a libertação efetiva do povo negro e pobre do país, né? Então, gente, lembrar disso. Olha, presidente, o problema é que o ambiente político é um ambiente essencialmente masculino. Não diria só machista, ele é machista também, mas ele é masculino, os códigos são masculinos, a forma de atuar é masculina, a forma de construir os acordos, de construir as resoluções, de construir os acertos, não é uma forma feminina de ser, que a feminina é mais aberto, mais extrovertido, dos homens é mais na discussão, no bate-papo, assim, lembrar algumas coisas que são prosaicas na política, que podem explicar um pouquinho a dificuldade das mulheres de participar. Por exemplo, nós queremos participar da política, mas a gente não quer abrir mão da maternidade, a gente não quer abrir mão de cuidar da família, de cuidar da casa, a gente quer conciliar isso. Os homens, quando entram para a política é uma coisa, é a disputa de espaço, a disputa de poder, ou seja, é a guerra sem armas, né, podemos dizer assim, tem uma dedicação quase que exclusiva. Então, os homens não abrem mão de ter os filhos, mas tem uma mulher que cuida dos filhos para ele. Os homens não abrem mão do ambiente doméstico, mas tem a mulher que cuida do ambiente doméstico para eles. Então, sempre tem alguém que cuida da sua vida e que sem o homem precisar se preocupar. Então, inúmeras reuniões são feitas fora do horário de trabalho normal. Quando uma mulher vai para um emprego, vai trabalhar no comércio, vai trabalhar numa indústria, mesmo quando ela assume um cargo mais elevado, ela tem um padrão de horário, né? Você entra para trabalhar às 8 e pouco, 9 horas, sai às 18, sai às 19, às vezes sai às 20. Na política, às vezes, você tem que ficar numa reunião, passa das 11 horas. Você tem que trabalhar no final de semana, você tem que atender as pessoas, você tem que conversar. A sua vida pessoal, da sua família, dos seus filhos, fica muito debilitada. Então, nós temos que mudar também um pouco o ambiente da política para que as mulheres se sintam em condições de atuar e de participar. A política não pode ser aquilo que tira da vida das pessoas o direito de amar, o direito de viver, de cuidar dos filhos, o direito de ter a casa. Então, eu acho que todas nós aqui enfrentamos isso, porque para conseguir vencer,
nesse ambiente é uma dedicação quase que exclusiva e dura, e com códigos masculinos de disputa. Porque, como a política é espaço de disputa, quem entra nela nova, vai disputar um espaço. Então, a mulher também é uma ameaça nessa questão dos espaços já pré-estabelecidos, né? Entre os homens, entre as lideranças. Então, tem uma reação mais forte, sim, né? Porque está disputando um espaço de protagonismo, de fala, de posicionamento. Então, isso é muito duro. E lembrar também que as mulheres entraram na vida pública, no mundo público, né? Eu quero dizer, do trabalho fora de casa, não do mundo doméstico, há muito pouco tempo do ponto de vista da história. É da década de 50, quando a gente entra de forma mais massificada no mercado de trabalho, 50, 60, porque até então eram poucas as mulheres que trabalhavam fora de casa, né? Eram poucas as mulheres que estudavam, eram poucas as mulheres que tinham relacionamento na vida pública. A vida da mulher era sair da mão do pai para entrar na mão do marido. E, de preferência, de maneira subalterna, de maneira a obedecer. Era assim, né? Então, isso, 70 anos, não sei se faz tendência histórica. Então, nós lutamos contra o tempo, contra a tendência histórica, né? Contra a visão do patriarcado, que tem uma hierarquia que é de classe, que tem uma hierarquia de raça, que tem uma hierarquia de renda. Então, isso é muito difícil. Então, para as mulheres, é duro. O que nós temos que fazer? Dizer que, quando uma mulher entra na política, como diz a Michelle Bachelet, a política muda a mulher. Mas, quando muitas entram, a gente tem que ter capacidade de mudar a política, e é isso. Por isso, quanto mais mulheres nós tivermos na política, mais condições de nós mudarmos esse ambiente, né, para que ele agregue o que é 50% da população feminina. Porque eu acredito, presidente, que se 50% da população é subrepresentada, a gente não tem uma democracia efetiva. Então, nós precisamos trazer para a política a representação de 50% da população, que são as mulheres, e convencer que há condições de a gente participando de maneira juntas, com mais mulheres, a gente mude esse ambiente, né? Por isso, só para terminar, que é tão importante as políticas afirmativas que a gente defende, e é tão importante as políticas afirmativas no PT. A cota de mulheres nas direções, a cota de mulheres candidatas, as condições para que as mulheres possam ter igualdade de disputa, porque isso tem capacidade de mudar o ambiente. E eu tenho certeza que o PT tem uma quantidade maior de mulheres porque apostou nisso na sua história, né? E eu só tive condições de ser presidente desse partido, que muito me honra, porque esse partido, que muito me honra, apostou nisso, com todas as dificuldades que a gente tem. Então é isso, a gente vai ter que botar muita mulher para mudar o ambiente, para trazer as mulheres para participar. E se não participar da política, alguém vai decidir por nós. É sempre o que eu digo para as mulheres. Alguém vai decidir as políticas públicas, alguém vai decidir o modelo econômico, alguém vai decidir a forma de relacionamento que a sociedade vai ter. Então é importante participar. Vamos levar em conta, eu vou dar um conselho de um homem para as mulheres do PT. Eu acho que duas coisas são importantes. Primeiro, é que para convencer a mulher a participar mais da vida política do país, é preciso convencer o homem a ser mais participativo nas tarefas caseiras. Sabe? É preciso que o homem ajude a cuidar dos filhos, é preciso que o homem ajude a cuidar da casa, é preciso ajudar que o homem aprenda a fazer comida. Ou seja, na hora que o homem repartir o trabalho caseiro, vai facilitar a vida da mulher na política. A segunda coisa que eu queria dar um palpite para vocês é o seguinte: se vocês entenderem que os homens, sabe, menos um grosseiro como o Bolsonaro, mas que os homens, eu diria por maioria absoluta, eles têm medo de brigar com as mulheres. Então eu queria fazer uma experiência. Quando tiver uma coisa importante que vocês tiverem que conversar com o presidente da Câmara ou com o líder de um partido político, ao invés de vocês mandar homem, faça uma grande bancada de mulheres e vão conversar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Vocês vão perceber que a chance de vocês conseguirem vitória é muito maior do que mandando um grupo de homens. Porque, normalmente, o homem tem medo de brigar com as mulheres. Vocês não sabem disso, mas é verdade.
os homens têm medo de brigar com as mulheres. Então, o que vocês precisam fazer é valer essa força que vocês têm. Faça uma experiência, Gleice, ao invés de mandar Guimarães, ao invés de mandar não sei quem e negociar com o presidente da Câmara, monta uma comissão de mulheres de todos os partidos e vão para cima do presidente da Câmara para ver o que acontece. É muito mais fácil ele ceder. Isso é apenas uma dica. Agora, o Bené, deixa essa pergunta, Bené, que eu vou fazer para você, ela vale para todas as companheiras também responderem. Você sabe que hoje, o dia 13 de maio, eu nem fiz uma live especial sobre isso, porque tem muita divergência na comunidade negra brasileira sobre a questão do dia 13 de maio, sobre a abolição da escravidão. Eu participei de muitas discussões e eu não quis fazer uma live porque eu vou aguardar o 20 de novembro para fazer uma live sobre a questão do racismo, da questão negra nesse país. Porque ou as pessoas compreendem que o racismo é uma coisa estrutural. Eu, na Polícia Federal, Bené, li muito sobre a escravidão, estou lendo muito sobre a escravidão, e é uma coisa que a gente não vai acabar com muito cedo, porque é um racismo, é um preconceito estrutural. Sabe que é preciso mudar muito a massa encefálica das pessoas para elas compreenderem que todos nós somos iguais, sabe, perante a lei do homem e de Deus. Tá? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, Bené, como é que a gente vai vencer essa questão do racismo no Brasil? Como é que a gente vai construir nesse país uma sociedade em que efetivamente todos sejam tratados em igualdade de condições? Parece que faz muito tempo, mas só faz 132 anos. Sabe? É muito pouco tempo para você mudar, sabe, a construção de um preconceito estrutural de 350 anos, em que o negro era tratado como se fosse propriedade. Ele não era um ser humano, ele era propriedade de um branco. Né? E isso está arraigado até hoje na cabeça de muita gente nesse país. Eu assisti um dia desse a um filme chamado, acho que é Emenda 13, sobre a luta racista nos Estados Unidos, ainda na época da morte do Luther King. Quer dizer, eu sinceramente, o tratamento que dava aos negros lá é igual ou pior o tratamento que se dá aos negros aqui no Brasil. É quem mora no meio da elite e tem classe média, às vezes não sente isso como o povo na periferia. Bené, como é que a gente vai conseguir, apesar da Constituição tornar crime inafiançável, sabe, o racismo, como é que a gente vai conseguir fazer com que esse país compreenda efetivamente que as pessoas não podem ser maiores ou menores pela questão da cor? Ensina para a gente como fazer isso. Eu penso que você, presidente, já deu a resposta aí. O racismo é uma questão estrutural. E algumas medidas, elas têm que ser medidas que tragam uma responsabilidade e não ter medo de enfrentar segmentos da sociedade que são racistas. O que nós vemos, o que o Estado faz hoje com a nossa população pobre é porque é de uma formação ideológica de escravagista. É o que nós estamos vivendo agora, nesse momento, com o governo do Bolsonaro. Não dá para falar de 13 de maio, de abolição, de combate ao racismo, quando você tem na presidência alguém que representa tudo isso. Que representa o fascismo, o racismo, a violência contra a mulher, representa o achincalho que está fazendo do povo, está fazendo com o povo que está cuidando de outro povo, não gosta da pele negra, não gosta da pele indígena, não quer ver pobre do lado. Então, isso é ideológico. Por isso, é que nós temos os instrumentos, eles trocaram o chicote por uma caneta, por um comando. Então, isso é preciso, didaticamente,
trabalhar ideologicamente para que as pessoas entendam que esse país é um país cuja maioria é de pessoas negras, pessoas chamadas pardas, que eu não gosto de usar esse nome, mas pessoas negras, pessoas que nós temos hoje como uma das maiores forças de trabalho desse país. Eles enriqueceram lá enquanto Casagrande porque tinha essas mãos dos negros e negras fortes. Eles exploraram. Essa violência vem de lá, o presidente Lula. Essa violência contra a mulher, esse machismo, essa coisa toda veio da Casagrande, porque assim eles faziam, e você está lendo, você está vendo a barbaridade que faziam. E continuam fazendo hoje, na relação de trabalho, no respeito, no tratamento da saúde, da educação. Olha o que aconteceu com as políticas de cotas. Foi um horror nesse país, mas o presidente Lula teve a coragem de encarar isso. A Dilma deu sequência a isso, consequência a esse ato, mas pareceu que nós, negros, estamos roubando lugares dos brancos. Então, é preciso ter esses enfrentamentos visíveis. A gente tem a lei, mas é preciso que tenham pessoas de consciência preparadas para, quando chegar um negro ou uma negra para dizer que tem racismo, aquele delegado ou aquela delegada, independente dele ser negro ou branco, ele realmente fazer um registro e que haja essa punição. Porque o que nós vivemos até hoje, agora, quando você vê um presidente, alguém que hoje é presidente da nação, que violentou os negros na Câmara, que violentou as mulheres, a Maria do Rosário sabe muito bem, nós sabemos muito bem o que passou com a senadora Gleice e o que passou conosco, enquanto negros e negras, naquela casa, enfrentando aquilo. Então, hoje, presidente Lula, nós estamos realmente lutando para que haja uma coisa chamada democracia. Havendo democracia, você tem direitos. E nós estamos sofrendo um grande risco. Nós temos o direito de matar. Nós não queremos fazer separatismo. Mas olha, presidente Lula, nesse momento da pandemia, olha, em 2 semanas, morreram 5 mais os negros e negras. Nós estamos vendo aí as pessoas nas favelas que não têm nem água para poder fazer a higiene. Nós estamos vendo aí a tortura que está se fazendo para entregar uns R$600, que a princípio ele queria dar 200, e as pessoas nas filas também se contaminando de madrugada, pessoas idosas, pessoas que precisam ir colocar só na Caixa Econômica. Nós estamos vivendo um racismo, presidente, e nós estamos vivendo e temos que combater isso. Isso é extremamente importante, mas temos que enfrentar ideologicamente isso. Nós temos que dizer não para os fascistas, nós temos que dizer não para o racista e apresentar coisas concretas que realmente façam com que os negros e negras desse país, indígenas também, sejam respeitados. Estão fazendo aquela barbaridade com os negros quilombolas, com os indígenas. E nós temos a maior dificuldade, e a bancada do PT está lutando na Câmara e no Senado para que a gente possa resgatar o direito da União, não entregar as terras quilombolas nem indígenas para esses grandes latifundiários que querem roubar as terras do povo brasileiro. Então, presidente, isso é ideológico e ideologicamente nós temos que combater isso. Ô, Bené, eu quero te agradecer e, para não parecer racista, eu quero que as outras companheiras possam responder essa pergunta, sabe? Essa questão do racismo. Não pode ser só pergunta só para você, pode ser para Maria do Rosário, para a Gleice, para a Regina. Mas antes eu queria contar um fato que aconteceu de preconceito contra eu e a Benedita. A gente estava numa campanha no Rio de Janeiro, eu e a Benedita fomos visitar o Saturnino Braga.
Foi muito interessante, porque a gente chegou na casa do Saturnino umas 8 horas da noite, eu estava com a camiseta toda suja, porque fizemos atividade política o dia inteiro, a Benedita estava com a cor normal dela, sempre bem vestida e elegante, mas estava suada, porque a gente estava em comício. E o cidadão que era porteiro era um negro, e eu e a Benedita fomos entrar no elevador, e ele nos chamou e disse, não é nesse elevador, é no elevador de serviço. Tá? Eu fiquei muito irritado porque era um negro que estava praticando preconceito contra nós, e eu peguei o telefone e liguei para o Saturnino, sabe, expliquei o caso, ele desceu, deu uma bronca no porteiro e nós entramos pelo elevador social. Isso acontece todo dia e toda hora, todo dia e toda hora em qualquer lugar desse país, sabe, e acontece em muitos países do mundo. Então, eu queria saber se você, Maria do Rosário, se você, Grace, se você, Rejane, querem falar dessa questão do combate ao racismo, porque depois vai ter uma pergunta do coronavírus para vocês falarem também. Eu quero falar seguindo o Benê, porque eu achei muito bacana, presidente, isso que o senhor disse, que não fez a live hoje sobre esse tema, porque está esperando o 20 de novembro. Eu acho que a gente, a gente aprendeu ao longo dos últimos tempos essa coisa do lugar de fala. E eu tenho prestado muito atenção em Benedita, porque Benedita é uma síntese da mulher lutadora, da mulher negra, da mulher que vem da causa popular, do meio da favela, e se torna essa grande referência também para a gente no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu concordo que o racismo é estrutural e eu vejo que a gente conhece muito pouco a nossa história. Isso me incomoda. Se a gente tiver a oportunidade de influenciar ou de governar de novo o Brasil, e eu acredito que nós vamos ter, nós devemos trabalhar mais na educação, os aspectos da história. E onde a gente está, na formação política do PT, que eu estou trabalhando agora, junto com a Gleisi, aí nas tarefas da formação, a gente tem ouvido muito o presidente Lula falar sobre isso, sobre conhecer a nossa história. Não é que a história determine tudo que nós somos e o nosso futuro, porque ela não tem um caráter determinista, mas ela nos oportuniza fazer as escolhas de forma consciente, saber por que nós somos assim. E o que me incomoda no 13 de maio é que toda a elite brasileira faz esse discurso sobre o 13 de maio, dando o poder do 13 de maio para uma princesa branca, né? A princesa Isabel. Quando, na verdade, eu aprendi com minha amiga Benedita, com todos os lutadores e com a história que é contada pelos negros e negras, a gente pode prestar atenção e saber o quanto foi a luta pela... O áudio está fechado. As mulheres, as mulheres negras, as que trabalhavam com tabuleiro, que foram homenageadas esse ano, inclusive no glorioso Carnaval do Rio de Janeiro, e em tantos lugares, as mulheres que foram homenageadas por lutar contra a escravidão no Brasil. É uma luta impressionante. E o 13 de maio não pode tirar esse protagonismo, essa história. É como se os negros e negras tivessem recebido, não receberam nada. Aliás, no Brasil nunca houve reparação. O dia que foi assinada a lei foi o dia também em que os donos, a Casa Grande, conquistou-se desobrigada das responsabilidades que tinham com aqueles trabalhadores e trabalhadoras. Então, eles só a abolição aconteceu quando eles asseguraram que não iam ter responsabilidade de reparação. E essa reparação, ela nunca foi feita. Aí eu concluo essa minha parte dizendo assim, eu acho que uma das coisas mais lindas que aconteceu nos nossos governos foi, na área da educação, as cotas. Porque se no elevador lá do apartamento, lá do prédio do Saturnino, isso aconteceu, nas universidades também, desacomodou, tirou gente do lugar. As universidades públicas do Brasil, os institutos federais já nasceram uma ideia de cota, sendo para os pobres mesmo, as escolas técnicas.
já nasceram com outra concepção, mas a universidade sempre foi da elite. E quando foi rompido esse espaço com as cotas, aí nós fizemos democracia de verdade. Os nossos governos, a gente pode se orgulhar. A gente pensou a democracia para a democracia política. Nós pensamos a democracia como direito das pessoas sentarem lá no curso da universidade e falarem como doutor. Tem muita família, foi a primeira vez que uma menina negra pisou numa universidade. Eu acho assim, ó, presidente, a honra é sua, da presidenta Dilma, mas a gente que é do PT, nós que somos assim, a gente carrega isso como orgulho. Porque é por isso que há esse reconhecimento também no meio do povo. Isso aí é como uma medalha no PT. É muito importante ter medalha. Isso aí ninguém tira da gente. Os jovens e as meninas negras pisaram nas universidades e nos institutos federais por conta do Partido dos Trabalhadores dos nossos governos. Porque se dependesse dos governos da direita, eles seriam tratados só com camburão e violência. Tudo como se fosse bandido, que é o jeito que esse governo agora trata quem é pobre, quem é negro e quem vive na periferia. Então, Benê, meus parabéns para você pela luta e muito obrigada aí pela aula que você nos deu sobre o 13 de maio e sobre o 20 de novembro. Eu vi o Frank Martins no diretório do PT, o Gleice, dizer uma coisa que é muito marcante para mim, que o PT foi afastado do governo com o golpe na Dilma pelas coisas boas que o PT fez e não pelas coisas ruins. E eu não tenho dúvida nenhuma que a ascensão dos pobres, a ascensão de meninas e meninos negros da periferia, sabe, virando maioria nas universidades brasileiras, é uma coisa que a elite retrógrada não aceita e nunca vai aceitar. Mas eu queria perguntar para a Rejane a questão do racismo e dizer uma coisa, a segunda preconceito, Bené. Você sabe que quando eu fui inaugurar a estátua do Almirante Negro, sabe, do João Cândido, na Praça 15, no Rio de Janeiro, você sabe que eu recebi um pedido da Marinha para que não fosse inaugurar nenhuma estátua do João Cândido que poderia ofender a Marinha. Tá? Só para você ver a marca da revolta das chibatas, sabe, que deixou nesse país, ou seja, e o racismo contra o negro. Rejane, no Piauí tem racismo? Não está funcionando. Rejane, não está funcionando. O teu microfone está aberto? Oi, está me ouvindo agora? Melhorou agora? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Estão me ouvindo. Eu disse assim, que infelizmente, por uma questão técnica aqui, eu acho que a questão da internet aqui onde eu estou, eu não tive a oportunidade de ouvir a fala da nossa querida Bené, porque é uma referência, né, nessa questão, nessa temática, né? Ali na Câmara Federal e para mim também. Mas eu vi um pouco aqui a fala da Maria do Rosário, mas eu quero aqui concordar com ela de que realmente a questão do racismo, ele é estrutural. É importante que a gente conheça assim, a nossa história, não que a nossa história ela seja determinante para o nosso futuro. Mas a questão do racismo, ele ainda existe, isso é fato. Mas eu acho, presidente, que uma das grandes colaborações do Partido dos Trabalhadores, no que diz respeito ao enfrentamento do racismo no Brasil, que eu acho que foi um grande legado, realmente foi a questão das cotas. Eu fui secretária aqui de Educação do Estado do Piauí e eu ouvi testemunhos assim, mais belos de pessoas humildes, de pessoas que nunca imaginaram ingressar na universidade, de poder ter acesso a um curso superior, por exemplo, de medicina, de direito nas universidades públicas. E foi através da educação, foi através do ProUni, foi através das cotas que essas pessoas tiveram a oportunidade de ascensão. Então, são testemunhos realmente que falam por si só. E se é uma das formas da gente enfrentar essa questão do racismo, da desigualdade social,
gente não tem outro caminho que não seja pela via da educação. E eu acho que eu queria aqui dizer, que como secretária de Educação, testemunhei tudo isso, mas confesso que ainda existe problema do racismo, mas eu acho que é pela via da educação que nós vamos minorar essa situação no Brasil. Tem a questão da violência também nas periferias, que hoje é algo que é real, não só... eu não falo aqui só do Piauí, onde eu conheço o contexto do Piauí, mas, claro, a gente tem noção do que acontece em todo o Brasil. E é pela via do trabalho, é pela via da educação, e nós vamos, sim, dar oportunidade para que essas famílias, enfim, possam criar os seus filhos com dignidade, dando a oportunidade de poderem ser verdadeiros cidadãos, de poderem realmente ascender. Lamentamos profundamente que a violência ainda é uma situação que nos choca bastante. Se formos pegar aí dados estatísticos, mostra realmente que a maioria dos negros que moram nas periferias, eles sofrem muito ainda com a questão da própria violência, né? E aí tem a ver realmente com a questão estrutural, desde o início em que o Brasil foi descoberto, a prolongar ainda uma situação vamos dizer assim, de um certo apartheid, no que diz respeito ao cuidado e à proteção dessas pessoas que precisam realmente dessas políticas públicas e que precisam do apoio do Estado para poder chegar a ter um futuro melhor. Gleice, outra demonstração de preconceito e de racismo, Benedita. Quando a gente começou a construir navios de grande porte na Petrobras para transportar petróleo, eu resolvi dar o nome de pessoas importantes para, batizar os navios. E um dos primeiros navios eu dei o nome de João Cândido, o nosso querido, almirante negro. E você sabe que também nesse caso eu fui aconselhado a não colocar o nome de uma pessoa que não era bem aceita na Marinha Brasileira para inaugurar o navio, e eu coloquei o nome de João Cândido. Eu acho que deve estar andando pelos mares do mundo aí, o nosso querido João Cândido. Tá? Gleice, como é a tua experiência com o racismo no Paraná e no Brasil? Nossa, o Paraná é um estado difícil, o sul do país é muito difícil, né, presidente? É onde você encontra um racismo mais arraigado. A gente que é branca não tem a menor ideia do que significa o racismo, do que significa o preconceito, a dor de enfrentar isso, né? Então eu vou falar olhando de fora e com certeza sendo uma pessoa que já devo ter cometido muitas barbaridades aí na minha vida por conta da cultura a qual a gente está inserida. Agora, o que eu acho que para combater esse racismo estrutural, e é estrutural no Brasil, nós tínhamos que continuar fazendo aquilo que foi começado a fazer nos seus governos e no governo da presidenta Dilma. Teve uma coisa que o senhor fez que eu acho que foi uma das coisas mais importantes do ponto de vista da simbologia em relação à escravidão no Brasil. O senhor foi o único presidente a pedir desculpas pela escravidão no Brasil. E foi uma das cenas mais bonitas do seu governo, quando o senhor foi para a Ilha de Gorée, Senegal, eu acho, né? Com parte do seu governo, né? A ministra da Igualdade Racial, foi Gilberto Gil, enfim, e o senhor foi lá na porta do Nunca Mais, eu acho que era isso, o senhor foi pedir desculpas para o continente africano, dizer assim, olha,